Hoje o tema da nossa meditação, da nossa mensagem, é a escola de quebrantamento. E o texto que nós seremos desafiados, ao qual eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, é o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunha a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua santa e preciosa palavra. Muito obrigado porque é um privilégio podemos ter um tempo para estudá-la. Nós sabemos que a Tua palavra é a Tua sabedoria, Pai. É a Tua revelação para nós. Por isso, nós precisamos do Senhor, ó Pai, para extrair dela tudo aquilo que podemos, ó Pai, para que a nossa vida seja uma vida vivida em abundância, Pai. Por isso, que Teu Espírito haja dentro de nós, ó Pai. Teu Espírito nos capacite, nos dê discernimento, para que o Senhor se revele, ó Pai, nesta noite para nós com toda a clareza, que nosso coração, os nossos anseios, tudo aquilo que nos preocupa, o Senhor nos dê a graça de colocar isso de lado, ó Pai, para que possamos ao máximo aproveitar e desfrutar do banquete espiritual que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado por tudo, desde já nós te agradecemos, pela certeza que o Senhor é Deus que faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? O tempo de Jesus ali na praia com alguns discípulos, né? A Bíblia fala que estava presente ali os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, Pedro, estava Tomé, Natanael e mais 2 discípulos, né? Com Jesus formava algumas pessoas ali, 8 pessoas, se não me falha a memória. E nesse tempo, é o tempo em que Jesus vai agora tratar com a vida de Pedro, né? Então, é necessário, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, a gente lembrar algumas coisas que aconteceram no passado.
Pedro, ele sempre foi aquele discípulo de Jesus mais impulsivo, né? Normalmente, quando Jesus perguntava alguma coisa para os 12, Pedro era aquele que tomava iniciativa, né? Pedro era aquele que se colocava na frente dos outros. Pedro era aquele que queria dar a primeira resposta, queria acertar. Esse era Pedro, alguém cheio de si, alguém confiante, ousado, que falava, que se punha na frente. Até mesmo quando Jesus falou que eles iam abandonar, Jesus ia ser traído, né? Pedro ainda fala, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E Pedro ainda fala, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro era esse sujeito, alguém cheio de confiança em si mesmo, alguém que se colocava na frente dos outros, alguém cheio de si, com muita autoestima, e falando até que Jesus estava equivocado naquilo que Jesus dizia, né, das coisas que iam acontecer, inclusive com o próprio Pedro, né, quando Jesus falou que ele ia negar 3 vezes, né, Pedro falou, jamais vou fazer isso, Senhor. Mas nós sabemos como continua a história. Pedro nega ao Senhor 3 vezes, o Senhor morre, agora ressuscitado, está ali diante de Pedro, e Pedro ainda abatido, entristecido, com todo o desenrolar da história, como havia dito Jesus que acontecia. Jesus sabia que diante de tudo que aconteceu, Pedro precisava ser restaurado e tratado. E Jesus, de forma muito sábia, decide tratar a vida de Pedro com 3 perguntas, né? Existe aqui uma semelhança, Pedro negou 3 vezes, agora Jesus faz 3 perguntas, existe esse contexto também, mas é interessante nós olharmos para as perguntas, né, que Jesus faz a Pedro, para a gente entender um pouquinho melhor como Jesus estava tratando a vida de Pedro nesse momento. E a primeira pergunta que Jesus faz ali para Pedro é, Pedro, você me ama mais do que estes? Essa é a primeira pergunta, e aqui nós precisamos destacar uma coisa. No grego é a língua que o Novo Testamento foi escrita, né? E nós estudamos os originais, pois nós entendemos que o que foi inspirado por Deus foi os manuscritos originais, né? No caso do Novo Testamento, aquele que foi escrito em grego. Então, olhando para o grego, a gente consegue entender a palavra com um pouco mais de profundidade. Isso é importante aqui ser destacado, porque nessa primeira pergunta que Jesus faz, Pedro, tu me amas mais do que esse? A palavra para o verbo amar ali é a palavra ágape. E a palavra ágape é usada para se relacionar ao amor sacrificial de Jesus. É o amor mais sublime, mais elevado que se possa ter. É o amor que Deus revelou na cruz de Jesus. É um amor incondicional, um amor disposto a se sacrificar em favor do outro. E é usando essa palavra que Jesus pergunta para Pedro, ele fala, Pedro, você me ágape, mais do que todos esses, né, ali estavam os outros discípulos, você se sacrificaria por mim mais do que todos aqui? Então Jesus faz uma pergunta muito elevada ali para Pedro, né? E Pedro responde em um nível bem mais inferior à pergunta de Jesus, né? Com uma intensidade bem menor do que Jesus perguntou. Pedro falou, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E a palavra que Pedro usa, né, o verbo que Pedro usa, que é traduzido por amar para nós, diferente da pergunta de Jesus, que é ágape, Pedro responde com uma palavra em grego que é chamada filéu, que é um amor de irmão, é um amor menos intenso do que o amor ágape. É um amor fraternal, é um amor assim, entre irmãos, entre pessoas chegadas, mas nem de longe possui a mesma intensidade do que o ágape, aquele amor sacrificial. Então Pedro responde à pergunta de Jesus de uma forma bem mais suave, né, bem mais inferior, fala, Senhor, o Senhor sabe, é como se ele estivesse dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Pedro aqui ele estava quebrantado, e é interessante porque nesse momento, a dimensão desse amor ágape, sacrificial, já fazia bem mais sentido para Pedro e para os outros discípulos ali. Jesus, na sua última ceia, né, um pouco antes dele dar a sua vida ali na cruz, ele reuniu seus discípulos, lavou os pés de cada um, né, partiu o pão com ele,
Jesus disse nessa ocasião para os discípulos que eles iriam trair Jesus, né? Um iria trair, outro negaria, os outros iriam abandonar o Senhor. Mesmo assim, Jesus lavou os pés desses discípulos, né? Começando ali a revelar o que significa esse amor ágape e sacrificial, que ama até mesmo os inimigos, aqueles que não merecem ser amados. Jesus começou ali, de uma forma mais intensa, a explicar a profundidade, a grandeza desse amor ágape. Até nessa ocasião, em João 13, versículo 35, 34 e 35, Jesus fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aqui a palavra ágape. Jesus deu essa instrução para os discípulos na última ceia: vocês amem uns aos outros de forma sacrificial, assim como eu amei vocês. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, quando vocês tiverem o ágape uns pelos outros. Jesus disse isso, né, como se fossem as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes dele morrer. E depois vem a morte de Jesus, tornando as palavras de Jesus na última ceia ainda mais vívidas. Por isso que nessa ocasião em que ele encontra Pedro na praia, já ressurreto, o amor ágape de Jesus tinha um sentido para Pedro ainda mais vívido, mais claro, diante de tudo aquilo que havia acontecido. E Pedro, diante de tudo isso, ele não consegue responder à altura. Fala: estou muito longe do que significa amar de forma sacrificial o Senhor. Senhor, eu gosto do Senhor. Aquele Pedro que estava cheio de si, confiante, aquele Pedro que tinha sempre as melhores respostas, queria se aparecer na frente de todos, aquele Pedro que queria a visão para si mesmo, aquele Pedro que talvez era grande aos olhos das pessoas. Esse Pedro havia entrado nessa escola de quebrantamento do Senhor, e ali ele não consegue falar ágape, muito pelo contrário, sussurrar apenas filéu. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. É assim que Pedro se coloca, já muito quebrantado por tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida e a maneira como Deus estava tratando da sua vida. Agora Jesus passa a fazer uma segunda pergunta para Pedro. E perceba que a segunda pergunta, ela é ligeiramente diferente da primeira, porque na segunda pergunta Jesus fala: Pedro, você me amas? Já não tem mais a expressão mais do que estes, como tinha na primeira pergunta. Jesus apenas pergunta: você me ama? E aqui novamente Jesus usa a palavra ágape. Pedro, você me ama de forma sacrificial? E Pedro novamente, mesmo Jesus perguntando um nível inferior, Pedro ainda responde de forma ainda mais inferior, né? No mesmo nível que ele respondeu da primeira vez: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você. O Senhor sabe que eu filéu, né, o Senhor. E aí vem a terceira pergunta. E aqui Jesus pega o coração de Pedro. Nessa terceira pergunta, esse quebrantamento que Jesus está produzindo em Pedro chega a um nível ainda maior, porque a terceira pergunta de Jesus, lembra, as perguntas estão caindo de intensidade também, e agora a terceira pergunta chega ao nível das respostas de Pedro. Jesus vira para ele e fala: Pedro, tu me amas? Só que aqui na terceira vez, ao invés de usar Pedro, você me ama sacrificialmente, Jesus, ao invés de usar ágape, ele usa filéu. Pedro, você então gosta de mim do jeito que você está falando? E ali, João, que está narrando o evento, ele fala que Pedro ficou entristecido, porque Jesus perguntou pela terceira vez, e a ideia não é que ele ficou triste só porque Jesus perguntou para a terceira vez, mas porque na terceira vez Jesus falou filéu ao invés de ágape. E ali a vergonha, né, o quebrantamento, a tristeza de Pedro chegaram no seu nível máximo. Pedro se entristeceu e falou: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você, como o Senhor está falando. É triste porque agora finalmente Pedro havia reconhecido o quão pecador ele era.
Pedro agora havia caído a ficha na vida dele de quão incapaz, de quão necessitado ele era. Aquele Pedro confiante de si mesmo, aquele Pedro que queria se mostrar para as pessoas, aquele Pedro havia sido esvaziado pela graça de Deus. Aquele Pedro havia sido tirado, Deus havia tirado de Pedro tudo que tinha de Pedro ali. Pedro agora estava vazio, estava quebrantado, mas pronto e finalmente pronto para ser enchido e fortalecido pela graça de Deus. Agora que Deus o esvaziara de si mesmo, das suas pretensões, das suas vaidades, do seu orgulho, de tudo aquilo que gritava forte nele, para ele se aparecer, para o seu nome se exaltar, para que as pessoas depositassem a sua atenção sobre ele, agora que Deus havia tirado toda essa intenção, havia murchado Pedro, agora Pedro estava pronto para ser enchido não mais de Pedro, mas de Cristo. Assim como nós cantamos, mais de Cristo, Pedro estava pronto para começar agora uma reviravolta na sua vida. Só que Jesus estava ali para tratar Pedro e restaurá-lo. E agora nós temos que prestar atenção nas respostas de Jesus. Por enquanto nós prestamos atenção nas perguntas. Agora, note as respostas de Jesus. Apesar delas serem sempre as mesmas em algum sentido, elas nos apontam para algo curioso, A primeira vez que Jesus pergunta, e Pedro responde, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, Jesus fala, então apacenta os meus cordeiros. A segunda vez Jesus fala, então pastoreia as minhas ovelhas. Na terceira vez ele fala, então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, mesmo sabendo que você ainda está aquém daquilo que eu espero de você, ainda eu quero te usar. Eu quero usar você desse jeito. O Pedro quebrantado, o Pedro sincero, sem hipocrisia, o Pedro vazio de si mesmo, que está pronto agora para ser fortalecido pela graça de Deus. Pedro, você está pronto para apacentar e cuidar das minhas ovelhas. Já que você gosta de mim, você está admitindo isso, cuida das minhas ovelhas. E é interessante que Jesus, ele usa uma ilustração aqui para Pedro, que ele já havia usado para si mesmo, para falar dele mesmo. Ele fala de um pastor cuidando das ovelhas. Jesus disse em João capítulo 10, narrado por João, que ele é o bom pastor das ovelhas, e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora ele fala, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Jesus está confiando as suas ovelhas a Pedro. Pedro, cuida delas. E é interessante o que vem agora, porque depois de responder pela terceira vez, cuida das minhas ovelhas, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, quando você era moço, você se vestia e ia para onde você queria ir. Quando você ficar velho, você vai estender as mãos, outras pessoas vão te vestir e vão te levar para um lugar onde você não quer ir. E João fala que Jesus disse isso para mostrar o tipo de morte que Pedro haveria de glorificá-lo. A gente sabe que Jesus está falando que Pedro seria martirizado. Ou seja, aquele Pedro covarde, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes porque temeu a própria vida, seria transformado em um homem que cuidaria das ovelhas de Jesus e chegaria até mesmo a dar a sua vida pelo pastor das ovelhas e pelas ovelhas. Aquele homem que agora estava sussurrando filéu, gritaria com a sua própria vida e com a sua própria morte, ágape, porque ele mesmo se sacrificaria por amor a Deus e às ovelhas. Olha só o que a graça de Deus faz com pessoas como nós. Era a profecia da morte de Pedro, mas também simbolizando tudo aquilo que Deus faria na vida de Pedro, em quem Deus o transformaria. E depois disso, depois de falar dessa profecia do martírio, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, segue-me agora. Agora, em outras palavras, agora você está pronto para me seguir, Pedro. Venha. Eu quero tirar algumas
aplicações desse texto para a nossa vida. Um texto riquíssimo que nos ensina muitas coisas. E a primeira aplicação desse texto, provavelmente os irmãos já perceberam, mas eu quero enfatizar, é que Deus quebranta aqueles que lhe pertencem. Deus quebranta os seus. Nós fomos matriculados nessa escola de quebrantamento do Senhor, quando nós nos convertemos. A cruz de Cristo nos humilha totalmente. A cruz de Cristo é loucura, porque ela mostra para o pecador que o pecador ele não é nada sem a cruz, sem Jesus. Quando Deus, através do seu Espírito, abre o nosso entendimento para entendermos a nossa miséria, quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós percebemos que realmente nós estamos perdidos. Nós tomamos consciência da nossa miséria, da nossa real situação muitas vezes que é camuflada por esse mundo, pelas vaidades desse mundo, mas nós nos vemos vazios e pobres como nós somos, sem o Senhor. E o Espírito Santo revela isso para nós, e nós então, pela fé, nós abraçamos a cruz de Jesus como a nossa única salvação que pode nos livrar dessa miséria de vida e de uma eternidade longe do Senhor. Por isso que a salvação e a fé salvadora, ela é o nosso ingresso, é a nossa matrícula nessa escola de quebrantamento do Senhor, porque ela já começa nos humilhando totalmente, mostrando para nós quão pequenos nós somos, mas quão grande Deus é para nós. E nós que estamos matriculados nessa escola de quebrantamento, nós que somos filhos de Deus agora pela fé em Jesus, não por obras de justiça, mas somente pela fé, agora Deus vai continuar tratando a nossa vida. E muitas vezes nessa caminhada cristã, nós somos tentados a voltar o velho homem, né? A voltar às práticas do velho homem, nos orgulharmos, nos enchermos de nós mesmos, e Deus precisa novamente nos esvaziar de nós mesmos, assim como estava fazendo com Pedro. E Deus tem um currículo diferente para cada um. Deus esvazia cada um de nós de forma diferente. Nós não podemos nos comparar uns com os outros. Deus tem um currículo, é uma forma de agir, uma forma de quebrantar, de esvaziar cada um dos seus filhos. E Ele faz isso porque Ele sabe que o melhor para nós é sermos cheios não da nossa vontade, mas da sua vontade. Por isso que Jesus falou, olha, para me seguir você precisa negar-se a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e então me seguir. Porque Ele sabia que o melhor para nós seria dizer não para o nosso coração pecaminoso, para a nossa vontade, para que a gente se enchesse da sua vontade e da vida de Jesus em nós. Por isso Deus vai continuar fazendo isso em nós, nos humilhando, nos quebrantando, mostrando para nós que nós não somos melhores do que as pessoas por aquilo que temos, por aquilo que aparentamos, por aquilo, enfim, que nós falamos. Não, nós somos iguais. E nós temos que nos colocar abaixo dos outros. É isso que Jesus ensinou com a sua própria vida, com a sua própria encarnação, que o primeiro no reino dos céus é o último, que o maior no reino dos céus é o servo de todos, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a primeira lição que nós tiramos do texto é que Deus quebranta os seus. Como João Batista falou, convém que ele cresça e que nós diminuamos. Menos de nós, mais do Senhor. Por isso Paulo vai falar, olha, Deus vai falar para Paulo, Jesus vai falar para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então fala, olha, muito mais então eu vou me alegrar nas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte, nas minhas necessidades, nas minhas injúrias, nas situações onde eu não tenho soluções por mim mesmo, então o poder de Deus se manifesta na minha vida. Deus nos esvazia para nos usar de forma mais intensa no seu reino. Deus usa muito mais pessoas fracas e vazias de si mesmos do que pessoas fortes, pessoas com grande aparência. Deus quer usar pessoas fracas. Você precisa assumir um pouquinho para Deus começar a te usar.
Você precisa se enfraquecer um pouquinho para você começar a ser usado, né? Note que se enfraquecer significa diminuir mais das suas vontades, das suas vaidades, para que a graça de Deus transborde da sua vida. Por isso que Paulo vai falar: tudo posso naquele que me fortalece, naquele que deposita em mim as suas forças. A segunda lição é que Deus capacita os escolhidos, né? Aquele famoso jargão que nós falamos: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso é verdade, isso é real. Deus não escolhe as pessoas prontas, mas Ele trabalha na pessoa para que ela fique pronta para ser usada. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê pessoas fracas. A gente olha para o Antigo Testamento, está repleto de pessoas inseguras, fracas, né, relutantes diante do chamado de Deus. Veja Moisés, quando Deus o chamou, né, cada vez que o Senhor falava alguma coisa, Moisés retrucava: ah, Senhor, mas acontece isso, ah, Senhor, se me questionarem, ah, Senhor, eu sou pesado de boca, sou pesado de língua, ah, Senhor, envia qualquer pessoa, menos a mim. Olha só a relutância de Moisés, que é um dos grandes nomes do Antigo Testamento. Gideão, né, que Deus falou: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que aconteceu isso? Ah, Senhor, não sei o que tem. Isaías mesmo: Senhor, ai de mim, viu o Senhor, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Pessoas fracas, pessoas quebrantadas, mas são essas pessoas que Deus escolhe, que Deus fortalece e que Deus capacita para serem usadas. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, fiel é quem vos chama, o qual também fará. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. São versículos que mostram que Deus capacita aqueles que Ele escolheu, que Deus fortalece, mas Ele precisa de pessoas quebrantadas para serem fortalecidas. Deus só enche copos que estiverem vazios. Copos que estiverem cheios de si mesmos, não tem como pôr mais nada ali. Eles já estão cheios. Então eles precisam ser esvaziados, para que depois a graça de Deus venha, preencha e encha esses copos. Deus resiste aos soberbos, irmãos. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes, aos quebrantados. O salmista Davi testemunhou disso no Salmo 51, quando ele diz: pois o Senhor não se compraz em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. É esse tipo de coração que Deus quer produzir em nós, um coração contrito e quebrantado. E por fim, a terceira lição muito importante que o texto também traz à tona, é que Deus nos perdoa continuamente. Se você está desanimado porque talvez mais uma vez caiu naquele pecado que você está tentando se livrar, mas talvez já até desanimou por causa da reincidência, saiba que Deus, como nós cantamos, nada pode nos separar do amor de Deus. E Deus, mais uma vez, quer caminhar com você. Mais uma vez te dá graça para levantar. A sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça são essenciais e suficientes para nos levantar continuamente, para que a gente prossiga para o alvo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Jesus falou da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, justamente para nos ensinar essa preciosa lição, que maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então Deus quer usar a sua vida. Se arrependa, se entristeça pelo seu pecado, mas levante a cabeça. Seus pecados foram perdoados na cruz, e Deus agora quer encher você com a sua graça. Creia nesse amor, que apesar de você te ama e quer usar você, como foi com Pedro. Deus não desiste de você. E a última lição que nós vemos, no versículo 20 e 22,
de que Pedro olha para trás e vê João, né, que é o discípulo amado, seguindo Jesus, e Pedro fala: Senhor, e quanto a este? Ou seja, se eu vou morrer por causa do Senhor, o que vai acontecer com esse sujeito? E Jesus, quando Pedro fala isso, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se eu quiser que ele viva até o dia que eu voltar, que te importa? Quanto a você, segue-me. O que Jesus estava querendo dizer ali? Deus tem uma forma diferente de tratar cada pessoa. A escola é a mesma, mas o currículo é diferente. A forma como Deus vai quebrantar uma vida, tratar de uma vida, é diferente da forma como Deus vai fazer isso com a sua. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, pare de olhar para o seu vizinho. Quanto a você, segue-me. Que te importa como eu vou agir na vida do outro? Isso faz parte dos meus decretos, da minha vontade. Não cabe a você me questionar: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por tanta coisa e o outro simplesmente veio para o Senhor, não acontece nada, aparece na vida dele? Jesus está respondendo isso para nós. Não cabe a nós questionarmos isso. Isso faz parte dos planos eternos de Deus. Deus tem uma maneira diferente de tratar cada um de nós. Quanto a nós, vamos seguir ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa palavra. Que Deus nos ajude a entender que Deus quer usar a nossa vida continuamente, mas Ele usa pessoas arrependidas, pessoas quebrantadas, pessoas realmente vazias delas mesmas. Que Deus possa usar poderosamente a nossa vida. Amém?